Operário do canto, me apresento. Se há mais quem cante, cantaremos juntos. A voz sobe uma oitava, sem com isso ficar menos pura. Para enganar o tempo e distrair pessoas já de si tão mal atentas, não canto. Canto apenas quando baila nos olhos dos que me ouvem a esperança. É preciso cantar. Mais que nunca é preciso cantar. Faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar. Sonhar este sonho impossível. Ao mal resistir, ainda que seja preciso aos infernos chegar. É minha lei, é minha questão transformar este mundo. E agora eu me sento porque eu vou fazer uma história para vocês. Era uma vez um país muito grande, com o chão alcatifado de flores. Se chamava ele Brasil. Uma história trágica. Os índios, os povos originários deste país, desta terra, viviam em harmonia com a natureza. Trovão era Tupã, o deus. A lua, Jaci, a deusa. Viviam dos peixes, das caças, das frutas e daquilo que conseguiam plantar. Mas, no ano de 1500, aqui chegaram os brancos, os portugueses. A primeira morte ocorreu quando os portugueses, depois de 40 dias de viagem, desceram na praia. Tal o odor fétido que deles exalava, muitos índios já caíram mortos ali, porque não estavam acostumados com aquele cheiro. Está caindo tudo, coitados. E começou então a devastação dos que aqui moravam, dos donos primeiros desta terra. Como os nossos indígenas eram povos telúricos, forças telúricas da natureza, não se deixaram escravizar para o serviço que os invasores queriam. Foram então os invasores procurar escravos, invadiram a África, destruíram famílias, separaram mães de filhos, mulheres de maridos, avós de netos. Talvez a mais vergonhosa ação que a classe dominante, através dos tempos, tenha feito. Mas ainda assim os escravos também resistiram. Transformaram a tristeza, o sofrimento, a tortura, a morte, a sevícia, o estupro, em grande colaboração, em construção desta nação chamada hoje Brasil. Nós temos música, nós temos comida, nós temos costumes que os indígenas e os negros, com todo o sofrimento, apesar de todo o sofrimento, deixaram para nós que hoje vivemos aqui. E a nossa história de um país trágico, porque a cabeça fica embaixo e o corpo fica em cima, o Brasil é assim, a cabecinha está aqui embaixo e a base está lá em cima. Quer dizer, é um absurdo, é um país de ponta cabeça, como se diz. Quem fez a independência do Brasil não foram os brasileiros, foi o filho do rei. Embora muitos brasileiros e muitos negros, Zumbi, Dandara, Gangazumba, tivessem lutado pela libertação, pelo fim da escravidão, quem assina a famosa libertação também é a filha do rei, a princesa Isabel. Quem faz a proclamação da República, dizem, um marechal que saiu, tinha participado de uma carraspana a noite anterior, era monarquista e proclamou a República, era quem? Também um marechal, também um milico.
E a nossa história vem vindo. Tem o Estado, enfim, até chegar no fatídico mês de abril. O Brasil conhecia uma fase muito boa, no sentido de que as forças populares existiam, as forças populares tentavam e conseguiam muitas vitórias. O governo Jango não era um governo sequer socialista, mas obrigado pelas forças populares, ele caminhava para a reforma agrária, para leis de trabalhos melhores, enfim, para que os trabalhadores pudessem ser respeitados, com toda a história que a gente tem. Mas ainda assim, a classe dominante brasileira e a internacional, o capital, principalmente manietados pelos Estados Unidos, no dia 1º de abril, Coronel General Mourão Filho, Olímpio Mourão Filho, desce de Minas para chegar no Rio de Janeiro e começar então o golpe de 64. Eu tinha 16 anos e morava numa pequena cidade do interior de São Paulo, São Joaquim da Barra. Eu ouvia uma rádio que correspondia mais ou menos o que é hoje a TV Globo, no sentido de conseguir alcançar, não no sentido do conteúdo. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, depois se vai saber, era quase uma célula do Partido Comunista. Vários atores, vários diretores pertenciam, Wanda Lacerda, Mário Brazini, pertenciam ao Partido Comunista Brasileiro. E a última rádio a cair no dia 1º de abril. De madrugada, o meu pai, que era sapateiro, e eu ouvimos um discurso de um deputado, que depois também vamos saber, é o deputado Rubens Paiva, que é desaparecido desde 1971. Tinha uma senhora falando na Rádio Nacional contra o golpe, falando, este banqueiro Magalhães Pinto, e entra uma música, ó cisne branco, que lindo, era o hino da Marinha. E aí vem uma voz, aquela voz oficial, bonita, né, cheia de... A partir deste momento, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a fazer parte da cadeia da legalidade. O golpe estava dado. E aí se inicia, então, esse processo que permanece até hoje, 1º de abril de 2019. 55 anos de ditadura. E não me digam que a ditadura acabou, porque enquanto mais de 400 homens e mulheres estiverem desaparecidos, não há democracia. Enquanto todos os índios, milhares de índios que foram assassinados pela ditadura, os militares que foram presos porque se revoltaram contra a ditadura, os operários, que se gosta muito de falar que a luta contra a ditadura era uma luta só de pequenos grupos. Não é verdade. Todas as parcelas representantes do povo brasileiro estavam na luta de resistência à ditadura. Nem todos eram, claro, luta armada. Por exemplo, eu fazia parte de um pequeno grupo, pequeno partido chamado PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista, que brincavam os companheiros das outras organizações que nós podíamos fazer um congresso num Fusca, de tão pouquinhos que nós éramos. Mas não é verdade, nós éramos poucos, mas aguerridos. No dia 1º de maio de 1970, pela primeira vez depois do golpe, 6 anos depois, 13 sindicatos de trabalhadores se juntaram para descomemorar então o golpe de abril. E se juntaram para fazer várias coisas. Primeiramente, para fazer pichações, panfletagens e depois comemorar no estádio Vila Maria Zélia. Neste dia 1º de maio, nós do PORT fomos para aquelas vilas que hoje estão muito próximas, mas que naquela época eram muito distantes. Vila Inhocunhé, Vila Ré, Vila Tolstói. E lá nós fizemos distribuição do nosso material escrito, panfletagens de casa em casa
e fazíamos também uma coisa que eu não sei se vocês fazem, ou sabem, ou têm notícia, que se chamava comício relâmpago. Nós pegávamos uma praça, um parque, e falávamos as nossas palavras de ordem, fazíamos as nossas análises e cantávamos de punho cerrado a Internacional, dia 1º de maio de 1970. E fomos então para o estádio Vila Maria Zélia, que fica na Vila Maria Zélia e que hoje não existe mais o estádio, mas a vila existe. E vocês devem saber que lá também trabalha um grupo de teatro muito importante e muito bom, chamado 19 de Teatro. Muito importante. Neste estádio estava cheio de tudo, muito, 13 sindicatos convocando, tinha criança, tinha mulher, tinha velho, tinha jovem e tinha o quê? Muita polícia. A polícia do Cianimar, a polícia do DOPS, a polícia militar, a polícia civil e toda a caterva da ditadura. O Olavo Hansen era o nosso, vamos dizer, orientador de célula. Nós não sabíamos nem sequer que ele se chamava Olavo Hansen. Nós sabíamos que ele era o nosso camarada Alfredo. E para nós ele parecia muito velho. Para nós, que eu digo, eram os meninos que estavam em volta dele, que fomos fazer as panfletagens. E para nós ele era muito velho. Depois a gente veio a saber que o Olavo, por exemplo, ele só era mais velho que eu 10 anos. Eu tinha 22 e ele tinha 32. E num determinado momento, o hino nacional, as brincadeiras que hoje também não existem mais, brincadeira de saco, brincadeira com ovo na colher, cirandas com as crianças. O Olavo falou, camarada Alfredo, vamos sair pelos fundos porque tem muita polícia. E nós fomos atrás, chegamos ao fundo, já estava fechada a saída e coalhada de polícia. Olavo, com a sua sabedoria de militante antigo, vamos sair por aqui sem dar muito na vista. Chegamos então ao portão principal do estádio. Havia uma avenida e tinha um ponto de ônibus do outro lado. Tinha um monte de gente já virado para a rua com as mãos para cima. O Olavo falou, não podemos pegar o ônibus, temos que fazer outra coisa. Pegamos um ônibus em movimento que passava pela avenida, mas uma menina, irmã de um líder do porte, naquela época Miguel também, que era nordestino, que estava escondido em São Paulo, porque era muito perseguido no Nordeste, ficou para trás. E o Olavo falou, não podemos deixar, porque ela tem uns problemas, temos que voltar. Descemos do ônibus, pegamos a menina, entramos num táxi, que agora não tem mais, mas era um Fusca de 4 portas, que a gente chamava de balança-caixão. Assim que pegamos, entramos assim para pegar a praça, veio uma C-14 na contramão e brecou na nossa frente. Desceram com muito estardalhaço, com a metralhadora, naquela época não era a R-15, era a INA, na cara assim, aqui, mãos ao alto. E aqui. E eu falava, porra, se esse cara vacilar um segundo, eu tô estraçalhada, morre na hora. Entramos, puseram a gente na C-14 e eles me puseram entre o policial motorista e o outro policial do lado. E eu já tinha um irmão preso desde 69, que militava numa guerrilha que tinha vindo de Ribeirão Preto. Tinha causado muito escândalo no Brasil, porque o arcebispo de Ribeirão Preto excomungou os torturadores. E a Madre Maurina, que abria o lar para que eles fizessem reunião, tinha sido presa. Então, todo o Brasil inteiro conhecia a história que se passou em Ribeirão por causa da Madre Maurina e por causa da excomunhão. E a Madre Maurina tinha sido pedida num sequestro que houve também aqui em São Paulo, do cônsul japonês. E quando eu me vi entre aquilo lá e olhei para trás e vi que tinha um monte, todos aqueles que estavam no ponto, assim, estavam lá atrás da C-14. Eu tinha muito medo, né? Porque eu sabia o que era ser preso em 1970, governo Médici, não o que mais matou, mas o mais violento. O que mais matou foi o período Geisel,
E eu falava, e também tinha o meu pai e a minha mãe que vinham para ver o meu irmão, porque era feriado. Meu pai morava com a minha mãe em São Joaquim da Barra. E eu falava comigo, se eu conseguir falar aqui, eu vou me sair bem dessa prisão. Mas se eu não conseguir falar, eu vou me dar mal. Talvez já fosse, né, por causa do teatro, essa coisa toda. Eu falava, tenho que falar. E daí eu consegui falar. Eu virei para o motorista e falei, para onde é que os senhores estão nos levando? Assim mesmo. Mas ele respondeu tão violentamente, com uma voz tão obscena, tão horrorosa, que eu só vou falar o que ele falou, porque eu não consigo reproduzir aquela voz. Ele disse, quando chegar lá, você vê porra. Aí eu falei, ai. Fiquei assim, né? Eu era magrinha, pequenininha, não que eu seja muito grande hoje, mas eu sou gorda hoje, né? E eu tinha muito medo. E aí eu fui a tomada de outro pânico, que eu não lembrava se eu tinha falado. Aí eu falei, nossa, será que eu falei? Vou falar. Para onde é que os senhores estão nos levando? E ele deu a mesma resposta. Quando chegar lá, você vê, porra. Bom, dali eu falei, agora estou dona do meu destino, eu vou me sair muito bem, não vai acontecer nada, eu vou falar muito bem, enfim. Aí eles nos levaram primeiramente, e o Olavo lá atrás. Nos levaram primeiramente para o batalhão Tobias Aguiar, que fica ali na Avenida Tiradentes, que era exatamente em frente ao presídio Tiradentes, que agora só tem o pórtico lá do presídio Tiradentes, onde é hoje o Franco Zampari, o teatro. Depois, lá eles já perguntaram o nosso nome, aí nós ficamos sabendo então que o camarada Alfredo se chamava na verdade Olavo Hansen, e ele também foi perguntado para nós todos quem tinha passagem pela polícia, e o Olavo, penso eu, por ser o mais experiente, por ser o mais velho e também por ser o responsável por aquela célula, ele falou, eu, que ele já tinha sido preso em 64, 65, por aí, no golpe, né? E logo eles separaram, então, as meninas dos meninos. Depois nos juntaram novamente e fomos para trás do presídio Tiradentes, onde havia, até hoje, o quartel da Polícia Militar. De lá, depois de passar lá mais ou menos umas 5, 6, 7, sei lá quantas horas, você vai perdendo a noção, né? Então, interrogatório, pergunta, tentativa de bater, enfim. Aí nós fomos postos de novo na C14 e aí nós fomos levados para a Operação Bandeirantes, que hoje vocês conhecem com o nome de DOI-CODE. Mas naquela época ainda nós chamávamos de Operação Bandeirantes, a famigerada OBAN. Eles separaram a gente no pátio. Aliás, não sei se algum de vocês foi ao ato que teve sábado lá, de descomemoração dos 50, teve um ato sempre, desde os 50 anos, que a gente faz um ato lá no pátio. Porque a parte da prisão, a primeira prisão, continua intacta. A parte da frente, que também teve prisão, ela já é mais moderna. E aí, quando nós chegamos, eles separaram os meninos num banco, as meninas no outro. Quando eu me dei conta que aquilo ali era a OBAN, eu tremi de medo, mas medo, porque já se escutava os gritos dos torturados. Palavras desconexas, gritos, enfim. E eu falei para o meu, vamos dizer que eu estivesse aqui no banco e os meninos lá, e eu falei para o meu marido da época, aqui é a OBAN. Portanto, chegamos no inferno. Aí começamos a subir, chamava um, subia, chamava 17. Nós éramos 17. Subia um, subia outro, até que o Hélio subiu e voltou depois de uma hora e meia, e me disse, ele vai chamar você agora. Aí eu subi e eu escutava muitos gritos, muito sofrimento. Ele viu que eu estava incomodada, o Capitão Gaeta, que também era um codinome. Claro que ele não se chamava, eu acho, Capitão Gaeta. E eu perguntei a ele, por que todos aqueles gritos? E ele disse, aqui, minha filha, a gente prende, a gente bate, a gente tortura, a gente mata. Ele falou para mim, mas você fique tranquila, porque você é gente boa. E ele me deu
eu tinha saído da minha casa às 5 horas da manhã, eu não tinha comido mais nada, então eu estava me sentindo muito mal, estava com muita dor de cabeça. Ele me ofereceu um sanduíche, eu perguntei para ele se ele ia me dar o que era um sanduíche, porque havia muitas torturas, né? Cadeira do dragão, coroa de Cristo, telefone. Eu falei, deve ser uma tortura que a gente ainda não sabe, né? Eu falei, o que o senhor chama de sanduíche? E ele falou, minha filha, sanduíche é pão com alguma coisa. Eu falei, quase que eu me entrego, não? Porque foi... Aí ele me deu um sanduíche. E saía da sala, porque era só tabique que separava a sala da tortura da sala onde eu estava sendo interrogada. E aí passava um torturador todo descabelado, todo com a cara, para ver como a tortura ela é inumana, ela é abjeta, hedionda. E não só para o que está torturado, mas para o que tortura. Ele vai adquirindo feições que não são mais as humanas. E ele parecia muito transtornado. E ele olhou, parou e viu que eu estava comendo. E ele gritou também com aquela voz obscena e falou, que é isso, capitão? Tratando esta moça com pão de ló? Dá a porrada nela. E o capitão Gaeta respondia, não, é gente boa. E eu comecei a ficar intrigada, né? Por que eu era gente boa se eu estava presa? E depois eu descobri, porque eles não achavam que o Porte o que todo mundo achava. Que nós éramos inofensivos, na verdade, que nós não fazíamos nada, que nós éramos um bando de intelectuais que ficavam distribuindo papéis. Depois, finalmente, eu terminei lá a minha coisa, não sem antes passar por muitas ameaças, por muitas situações constrangedoras. E finalmente fomos levados às 4 horas da manhã para o DOPS. Chegando lá, fomos para o 4º andar. Hoje vocês conhecem o Memorial da Resistência? Então, é tudo diferente, viu, gente? O Memorial passou por uma grande... Como se fala, Pardal? Uma grande reforma. Mas eu queria falar aquele nome metido. Passa por uma grande reforma e vira outra coisa, né? Inclusive as celas. Quando eu fui na cela a primeira vez, depois da reforma, eu falei, quem me dera, não? Eu tivesse um colchonete tão bonitinho, tão limpinho, as paredes todas pintadas de verde. Tudo uma desgraça completa. Mas no começo, então, eu desmaiei. E a minha pressão foi muito baixa. E o doutor Valdemar Tebaldi, eu gosto sempre de falar o nome dele, ele era um preso político, cujo filho Peninha também era estudante de medicina e também estava preso. E o doutor Tebaldi, então, foi levado da cela até o 4º andar para me socorrer. E aí ele falou que eu tinha tido uma baixa violenta de pressão. Enfim, encurtando sempre, vocês estão vendo que eu estou fazendo bem uma síntese. Não dá para contar tudo isso em 15 minutos, não é? Aí eu cheguei à primeira, então, na minha cela. E a cela era uma desgraça. A latrina, que hoje está limpinha, era imunda, era suja. A parede era toda suja de excremento, de sangue, de todo tipo de sujeira. E o colchonete tinha barata, tinha pulga, percevejo. O rato não tinha. Isso eu tenho certeza, porque senão eu teria gritado. Posso nem ver rato na minha frente. E aí eu deitei e chorei. E pus a mão por baixo, eu chorava, pensando no meu pai, o que tinha sido feito dele e da minha mãe, como que eles tinham conseguido chegar, quem tinha ido buscar eles na rodoviária, enfim. E aí eu pus a mão, peguei um livro. Era o livro do Antônio Calado, Quarupi, que eu já tinha lido. Então foi um companheiro que eu pus aqui no meu peito, falei, vamos, Antônio Calado. A Francisca, a personagem, o Nando, me ajuda. E olhei para o lado da parede, estava escrito, faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar. É preciso que amor seja a primeira palavra escrita para que agora me faça companhia e seja amanhã companheira de quem dela precise. Tiago de Mello. Faz escuro, mas eu canto, um pedacinho do que eu falei para vocês. E uma coisa escrita, meio rabiscada, meu nome é Paulo de Tarso Venceslau. Eu fui preso no dia 29 de setembro de 1969, em São Sebastião. Eu fui trazido para cá, enfim.
Então esse foi o universo que eu encontrei. E tudo isso, eu conhecia, obviamente, o PT, conhecia o poema e começaram a chegar as companheiras que tinham sido presas. Logo em seguida, está amanhecendo, eu vejo a carinha na janelinha que tem na porta da professora Maria do Carmo Campelo, vocês devem ter conhecido, falar de nome pelo menos, ela foi professora da USP, Carmucci, ela tinha o apelido de Carlucci. Ela pôs a cabecinha dela na janela e saiu correndo. Quando eu vi a Carmucci, eu me levantei para ir até ela, mas ela correu. Aí quando eu cheguei na portinhola, estava quem? A carinha de Eleni Guariba, que tinha sido minha professora de teatro, no Teatro de Arena, onde eu comecei. E aí eu corri, nos abraçamos pelos braços e tal. Então ficamos sabendo, nessa época, essa é a primeira prisão dela, que a Eleni estava lá. E começou então, que já tinha começado no Tobias Aguiar, o Calvário de Olavo Hansen. Ele começou lá no DOPS a ser mais torturado ainda, muito torturado, porque eles queriam saber onde era a nossa portentosa gráfica. A gráfica que editava aqueles panfletinhos. E sabe qual que era a nossa portentosa gráfica? Um mimeógrafo. E ficava na casinha lá, naquela época era bem longe, no aeroporto, em que estava abrigado o Miguel era um aparelho do porte. Então, claro que Olavo morreu, porque não falou, né? Não fala. Trotskista tem essa coisa, viu? É padre, tem umas coisas, tá? Mas não fala nada, morre. E daí, quando fazia mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos um pouco, que eu saía todo dia, então, todos para poder mandar recados, porque quando eu desmaiei, depois que eu fui para a cela, vários companheiros me instruíram para que eu saísse todos os dias, que eu passasse mal todos os dias, que aí eu faria uma espécie de pombo-correio entre as celas. Falavam um recado do outro. E nesse dia, e toda vez também que eu subia para ser interrogada, eu passava pela cela número 1, que hoje não existe, porque eles tiraram lá, e o Olavo vinha na portinhola e falava: e aí, companheirinha, como foi? Eu falava: tudo bem, Olavo, tá tudo certo, tudo bem. No último dia, mais ou menos, acho que uns 15, 12, 13 dias, o Olavo estava sentado no meio da cela, e tinha um companheiro na janelinha e falou: espera um pouco que o Olavo quer falar com você. Os companheiros tiveram que trazê-lo pelo braço, porque ele não andava mais, de tanto torturado que ele tinha sido. E o doutor Tebaldi me disse, depois quando eu saí de tardezinha, saía às 6 horas para ir tomar ar, que eu passava mal de tarde. Aí ele falou: Dulce, se não levarem o Olavo hoje para o hospital, ele vai morrer, porque o rim, nenhuma função básica está funcionando. E de fato ele foi tirado nesta madrugada e ele foi levado para o hospital militar e já chegou morto. E eles jogaram então o corpo do Olavo lá no Grito do Ipiranga, você sabe aquele jardim que tem, jogaram. O Olavo foi encontrado e aí a polícia disse que ele tinha se envenenado, porque ele era operário químico. Ele era estudante da Politécnica, mas tinha se proletarizado para ir militar em Santo André com os operários. E ele trabalhava numa indústria química. Então a polícia falou que ele tinha tomado um veneno chamado Parachon, uma coisa assim. E é mentira. Ele foi torturado até a morte também. Mas nós tivemos um pouco de sorte, porque quando o Olavo foi levado para o IML, dentro do IML nós tínhamos alguns companheiros do porte. Um deles era o médico que estava de plantão e reconheceu o Olavo. Telefonou anonimamente para a família do Olavo e a família do Olavo foi lá. E dada a surpresa, que foi como que eles ficaram sabendo que estava aqui o corpo do Olavo Hansen? E foi, todo mundo já foi advogado, e conseguiram então recuperar o corpo do Olavo. É por isso que o Olavo não é desaparecido, ele está enterrado. Bom, nós fomos libertados por causa disso, saímos, eu continuei a minha vida, voltei para o Teatro de Arena, fiz a minha vida, tive uma filha. A Eleni foi presa de novo em julho de 71
e aí ela foi assassinada barbaramente na Casa da Morte, e o corpo da Eleni é até hoje desaparecido. Então eu dei o nome da minha filha de Eleni, tenho o teatrinho na Praça Roosevelt, chamado Teatro Estúdio Eleni Gariba, faço muito essas rodas de conversa nas escolas, lá no memorial, enfim, onde quer que me chamem para eu relatar, falar, contar, com a esperança de que os tempos da tortura, que os tempos da falta de direitos humanos não voltassem. Mas hoje, dia 1º de abril de 2019, eu não tenho tanta certeza se esses tempos já não estão de volta, sem terem acabado. Quando nós temos um réptil que foi elevado à categoria de presidente através das urnas, ainda que tenha sido através de falcatruas eleitorais, através de tantas baixarias que nós vimos. Então a nossa história, mais uma vez, história do Brasil, dos brasileiros e dos trabalhadores, se comprova trágica. Nós que podíamos hoje ter o professor Haddad como nosso presidente, hoje nós temos aquele réptil que eu não falo o nome, a gangue dos répteis. Então, vocês viram tudo o que está acontecendo, a comemoração que eles mandaram para os quartéis e para as instituições governamentais, há uma ordem nas emissoras, como chama? Sempre com EBC, para não falar que é golpe, para não falar que é ditadura. Os textos dos jornalistas e radialistas que estão lá na EBC estão todos sob censura, não sai nada sem censura. Nós, os trabalhadores brasileiros, estamos, que jeito que nós estamos, porque nós temos aqui também o outro, o quem humano, né, que governa o Estado. Não é o quem humano? Ele não é o quem? Ele é um homem de 62 anos, ele não tem uma ruga. É uma coisa horrível. Também, né, as nossas artes estão sendo cada vez mais sucateadas. O projeto Guri, que tem sido um esteio para milhares de crianças, meninos e meninas. O secretário veio ontem com aquela cara de agente do capital. A gente agora não pode, mas nós vamos realocar. Então, quer dizer, não tem projeto. Vocês sabem, a educação na terra de Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Helena Greco, nós temos um colombiano. E por trás aquele senhor, que vocês todos sabem, aquele que mora nos Estados Unidos, que é o guru da gangue que governa o país. O vice-presidente é um milico. O segundo homem do Ministério da Educação também agora é um milico. Nem na ditadura militar teve tanto milico no governo. Então é muito triste, mas ontem, de qualquer forma, foi um dia muito de luta para nós todos, né? Houve manifestação contra a ditadura, contra a tortura, pelos direitos humanos, pela ditadura, pela democracia. Ditadura nunca mais, era o lema, né? Nós aqui em São Paulo tivemos mais ou menos 8.000 pessoas na Marcha do Silêncio, teve em Brasília, teve em Belo Horizonte, teve em Manaus, teve em Recife, teve no Rio de Janeiro, teve em Aracaju, todas as grandes capitais, todas as capitais e algumas grandes cidades fizeram manifestação contra. O que não quer dizer que a canalha golpista, depois que tiraram, né, tudo, não tenha feito também as suas comemorações. Ela sim comemorando. Mas a imprensa, que sempre esteve do lado do golpe, e que tudo fez para que o réptil fosse eleito, noticiou 50 pessoas em Brasília, 35 em Curitiba, enfim. E hoje eu estou aqui diante de vocês, fazendo o meu relato, contando um pouco da história, do que foram esses anos, né, acabaram com todas as possibilidades que o governo do Jango estava pondo, né, a reforma agrária virou crime, tudo. Então, hoje em dia, nós todos, vocês sabem, não preciso falar para vocês dos desmontes, né, da USP, por exemplo, das federais,
A gente não precisa falar, vocês estão vivendo isso, né? Não tem sala de aula, enfim, nós vivemos de novo e parece que tudo regride mesmo, né? Você sabe que quando o Jânio Quadros tomou posse, ele proibiu o biquíni, ele proibiu a rinha de galo, ele proibiu uma lança-perfume que chamava rodo metálico. E agora é isso, a mulher dos direitos humanos fala que menino usa azul e menina cor-de-rosa. A outra fala que foi uma coisa errada não ter falado desde sempre nas escolas que Deus é o criador do universo. Enfim, vocês estão vendo. E só para fazer uma provocação, não é à toa que agora a Sandy e o Júnior também estão voltando depois de tanto tempo. É de acordo com o país, entendeu? Então, nós vamos regredindo. E por isso, eu estou aqui para poder, de uma forma ou de outra, colaborar, estimular vocês que são estudantes, que são jovens, que vão ter mais tempo de vida. Eu, por exemplo, já estou indo desta para nenhuma outra daqui a pouco. Entendeu? Tenho 71 anos, mas vocês continuarão e vocês terão que fazer parte dessa construção do não golpe efetivo, porque nós não podemos só assistir eles irem tomando e nós ficando só se rindo com o erro que ele faz, achando engraçado o que o Olavo Carvalho faz, o que o Maia faz com ele, que chama ele de brincalhão. Não, a situação é séria. 13 milhões de desempregados. Os direitos dos LGBTs todos indo por terra. Os direitos das mulheres indo por terra. E os direitos das crianças, com a educação militar nas escolas. Com o currículo passando pelo crivo de um homem que não junta verbo com sujeito. O presidente da República não junta verbo com sujeito. Ele não sabe construir uma frase, né? Ele é um réptil. Então é por isso que eu estou aqui e com uma frase dos Vietcongues, eu termino. Se vocês depois quiserem me fazer alguma pergunta, se fizer parte aí do que vocês fizeram, para frente é que se foge. Obrigada.